soltar o meu pensamento. Oi, aqui é o Murilo Altafini, cantor e compositor, estudioso de meditação, autoconhecimento e espiritualidade, autor dessa música que você acabou de ouvir e desse podcast chamado Medite Bem, em que nós estamos começando mais um episódio que o tema é insegurança é um sintoma de falta de autoconfiança. Olha, até rimou, hein? Com certeza você já teve algum pensamento assim. Será que eu vou dar conta? O que as pessoas vão pensar de mim? Os outros sabem mais do que eu. Eu não consigo, eu não tenho coragem. Ainda não estou preparado. Ainda falta melhorar muitas coisas. E se eu errar? E se eu ficar nervoso? Eu não sou tão bonito, os outros vão rir de mim. Os outros são melhores do que eu. Eu não sou tão inteligente. Com certeza algum pensamento já passou pela sua mente. É essa dúvida constante sobre a nossa própria capacidade, sobre a nossa própria pessoa. São sintomas que começam dentro da sua cabeça e refletem no seu namoro, no casamento, no relacionamento com os amigos, na família e até no seu trabalho. É um sentimento de inferioridade e amedrontamento. A pessoa insegura, ela acredita que não é boa o suficiente para realizar determinada tarefa ou para ser amada, aceita e reconhecida pelos outros. Muitas vezes uma pessoa assim, ela tem o costume de se criticar excessivamente, se responsabilizar quando as coisas não dão certo e dar o crédito aos outros quando elas dão certo. Olha só. E vamos falar aqui alguns sintomas que podem acontecer com uma pessoa insegura e que talvez seja o seu caso, ou de alguém que você conheça. Bom, ficar zangado toda vez que alguém não concorda com você. É como se fosse realmente um pedido de aprovação. Olha, aprove o que eu penso, o que eu digo. E é comum que a gente, quando é inseguro, fique zangado quando alguém discorda. Outro sintoma é a gente não dizer nada quando não concorda com as coisas. Quando você acha que aquilo é errado, quando você pensa diferente, você simplesmente não tem coragem de dizer e se fecha. Outra dificuldade, outro sintoma, fica justificando demais tudo que você faz e tentando se explicar minuciosamente para que os outros te entendam. Mais uma coisa, pessoas com falta de confiança em si ficam constantemente questionando a si mesmas e o mundo que as rodeia. Outra coisa que é possível notar é que são apegadas demais em conceitos de certo e errado. Bom, nós não estamos aqui só para falar sobre os problemas que talvez você tenha se identificado com esse tipo de personalidade ou esse comportamento que pode ser modificado. Bom, vamos para algumas soluções, para algumas ideias aqui que podem ajudar a entender melhor como desenvolver essa autoconfiança que vai dar esse escudo, essa segurança para você viver a vida com os outros e consigo mesmo, né? A primeira coisa para resolver aquela questão de que a gente fica às vezes zangado, irritado quando alguém não concorda com a gente, é que nós não precisamos ser amigos de todas as pessoas, nem sermos amados por todas as pessoas em todos os lugares que nós vamos. Eu sei que existe uma ideia, uma crença que ronda a nossa mente de que a gente tem que ser bonzinho, de que a gente tem que tratar todo mundo bem, de que a gente tem que ser amado por todo mundo. Existe uma grande diferença entre tratar as pessoas bem, ser educado e gentil, e conseguir ser amado por todo mundo. E existe aquele velho ditado que diz: nem Jesus agradou todo mundo, porque eu deveria agradar, não é mesmo? A ideia é que não é possível agradar todas as pessoas. Não é possível por mais que você se esforce, e isso é com certeza uma tarefa que não é sua, fazer as coisas para agradar os outros. Não. Ah, mas e as pessoas que eu amo, as pessoas que eu me importo? Claro que você quer fazer coisas que beneficiem essas pessoas, mas jamais isso pode custar a sua paz, custar a sua segurança, custar a sua plenitude interior. Tudo que você faz tem que ser uma expressão natural de quem você é, e não uma forçação de barra para agradar o outro. Então, a gente não tem que ser amigo de todo mundo e ser amado em todos os lugares. A gente pode dar o nosso melhor, mas tendo a clareza de que tem gente que não vai gostar da gente. E justamente por sermos quem a gente é, e justamente por às vezes sermos gentis, justamente por sermos bons, justamente por tentarmos ser uma pessoa melhor, isso também vai atrair olhares negativos e não tem jeito, é uma condição humana.
É uma condição desse mundo que nós vivemos em meio aos instintos humanos, ao egoísmo, ao orgulho, às vaidades. Então, entenda isso. Se alguém não concorda com você e você fica bravo, é como se você quisesse automaticamente ser aprovado e demonstra claramente que você não tem a segurança. Quando alguém não concorda com você, você não se importa em ele te aprovar ou não, claramente você tem segurança sobre o que você pensa, sobre o que você é, e aquela atitude daquela pessoa não vai interferir na sua essência, naquilo que você já sabe que você é. Bom, e aí entra um segundo passo muito ligado a isso, que é não dizer nada quando a gente discorda dos outros. Então é preciso que a gente aprenda a expressar respeitosamente o nosso desacordo, porque a nossa insegurança está de que o outro vai nos atacar, ou a gente se sente automaticamente atacado pelo pensamento contrário do outro, e então a gente acaba não se sentindo bem-vindo para expressar o que a gente pensa. Mas quando você aprende a expressar, a dizer respeitosamente o porquê você discorda, você começa a perceber que o outro se abala. Porque se você se abaixa, se diminui, silencia, automaticamente o outro se sente seguro com o que ele acredita, mesmo sendo o maior absurdo. Quando a gente diz o nosso pensamento, a nossa opinião, ela faz com que outra pessoa reflita sobre os seus pensamentos, sobre o seu jeito de ser. E nem sempre a gente vai ter um certo e errado dentro dessa questão. Às vezes é simplesmente opiniões diferentes e que vão continuar sendo diferentes independente de qualquer coisa. E tem mais aquela outra questão em que a gente fica justificando tudo que faz e tentando se explicar demais. É como se a gente quisesse ser incompreendido o tempo todo para não ser mal compreendido por ninguém, né? Para que ninguém entenda mal o que você disse, o que você quis fazer, que não foi a sua intenção fazer errado, não foi a sua intenção ferir. Gente, a gente desliza, nós somos humanos, a gente desliza, a gente erra, a gente fere mesmo sem querer ferir, só que nós também somos humanos o suficiente para nos arrepender e para pedir perdão, para pedir desculpas, para reconhecer o erro e mudar. Então não adianta ficar com esse medo de falar, medo de fazer alguma coisa e por isso fica se justificando, se explicando o tempo todo. Não, é que eu quis, que não sei o que, sei o que. Meu, deixa as pessoas fazerem a tarefa delas de compreenderem um assunto. Desde que você esteja fazendo a sua de se explicar com clareza, não necessariamente explicando como quem dá satisfação. Entende a diferença? Uma coisa é você explicar o seu pensamento como quem argumenta numa discussão séria, adulta e madura. Outra coisa é você ficar um mimimi de uma criança que quer ser compreendida a todo custo, mesmo que o outro não esteja disposto. Entendeu? Você faz a sua parte. Se o outro não está disposto a cumprir a tarefa dele, ele não quer abrir a mente, ele não quer compreender, beleza, não tem problema. A outra questão é a seguinte, às vezes a gente pede autorização demais para os outros para que eles permitam que a gente faça o que a gente tem que fazer, o que a gente quer fazer e eles não têm que aprovar ou não. Eu tenho uma teoria que diz assim, se você não pedir autorização, ninguém vai poder dizer não. Se você não pedir autorização, ninguém vai poder dizer não. Se você não for lá ficar se justificando, pedindo, perguntando, será que... Vai lá e faz. Depois você vê o resultado que deu. Se você tem a clareza que aquilo vai dar certo. Se você tem clareza que aquilo é um bom caminho. Se falhar, você depois pede o perdão, as desculpas. É óbvio que eu não estou falando aqui para você descumprir uma hierarquia, às vezes no seu trabalho, qualquer coisa assim. Mas isso se refere a simplesmente a nossa vida de relação. Né? Se você quando é criança, né? Será que eu posso brincar de bola ali fora? Se você não pedir, você simplesmente vai lá e brinca, às vezes ninguém vai estar nem aí. Agora, se você vai lá e pede, fica todo cheio de dedos, todo preocupado, às vezes as pessoas só por orgulho, só por vaidade, elas vão querer te atazanar, dizendo não faz, ou sim. A opinião das pessoas que às vezes não tem sentido nenhum, é simplesmente uma expressão das suas sombras, uma expressão da ignorância mesmo. Então, se você não ficar pedindo autorização, ninguém vai poder dizer não. Se você não ficar justificando, se você não ficar se explicando demais, a pessoa vai se sentir na obrigação também de tentar compreender. E não a gente o tempo todo tentando convencer como a força, né, demonstrando claramente uma insegurança. E temos aquela outra questão que eu citei das pessoas que, quando estão com falta de confiança em si, ficam sempre se questionando, sempre questionando o mundo. Bom,
nós temos que deixar menos espaço para essas dúvidas sobre a nossa missão no mundo, sobre o que a gente tem que fazer aqui. A gente fica sempre se questionando, será aqui, será aqui? Aquelas perguntas que eu falei lá no início. Tenta deixar menos espaço para essas perguntas, sabe? Não dá ouvido para elas. Quando elas vierem, você simplesmente fala, eu vou fazer primeiro para ver o resultado, depois eu vejo. Porque o que acontece é que muitas dessas pessoas inseguras ou com falta de confiança deixam de fazer as coisas que são importantes para elas por conta da dúvida e não por conta do resultado ruim. Olha só a diferença. Você duvida que vai dar certo, então você não faz. Você não viu que vai dar errado. Você nem sabe o resultado. Você supõe, você tem essa insegurança sobre a sua capacidade, então você não faz. Mas e se você fizer e der certo? Entende como também existe essa possibilidade, também existe esse outro lado de que você pode fazer e vai dar certo? De que você vai fazer e você vai descobrir uma maneira de fazer que vai acabar com as suas dúvidas? Muitas dessas dúvidas elas só vão deixar de existir quando você for lá e viver o que tem que ser vivido, fazer o que tem que ser feito. Então não deixe esses pensamentos mandar no seu fazer, não deixe essas emoções mandar no seu agir. Você simplesmente entende racionalmente que precisa ser feito, vai lá e faz. Por menor que você consiga, o menor passo que você conseguir, que às vezes o grande vai ser mais difícil, mas o menor passo de coragem, vai lá e tenta. Vai dar aquele frio na barriga, vai dar aquele medinho, mas você vai ver que fez. E sabe o que vai vir depois? Uma satisfação gigantesca por você ter conseguido vencer algo que para você era difícil de ser feito. Certo? E tem aquela outra ideia de ser apegado demais em conceitos de certo e errado. E se alguém discorda, se alguém pensa diferente, alguém está certo e alguém está errado. E no caso de uma pessoa insegura, ela sempre pensa que quem está errado é ela mesma, né? Bom, nós temos que perceber que algo que a gente valoriza nas pessoas é quando elas são elas mesmas. Perceba que o que você mais valoriza, mais admira nos outros, é quando elas são autênticas, elas são elas mesmas, do jeitão delas, com as manias delas. Nós somos atraídos por pessoas fortes e confiantes, certo? E o que você tem que entender com isso? De que o seu jeito de ser, a sua mania, a sua forma de ser é também uma força. E não necessariamente um erro. Não necessariamente você está errado. Tem questões de argumentação, questões que são mais claras, sim, sim, não, não, e que a gente pode dialogar com isso e entender que tem um certo e errado, né? Você tem que cumprir a lei diz que você não pode andar sem cinto, é errado andar sem cinto e pronto, não tem o que discutir sobre isso. Mas tem um monte de outras questões da nossa vida, do nosso dia a dia, que são só questões de opinião e que as pessoas às vezes têm opiniões simplesmente vazias e você fica preocupado com as opiniões que não vão mudar a sua vida e que não estão necessariamente dizendo para você que você está errado. E sim dizendo para você que existem pessoas que pensam diferente, que têm o jeitão delas, que têm as manias delas, e elas são autênticas, e muitas vezes elas são admiradas, e é por isso que você, às vezes, sente raiva, né? Como essa pessoa é admirada, né? Se ela tem esse monte de mania, ela fala um monte de besteira, não sei o quê, e eu aqui sou mais inteligente e não consigo isso. Porque ela está sendo mais autêntica, essa é a grande diferença. Ela está sendo mais ela, por mais errada ou por mais humana que você, desumana que você a considere, ela está sendo muito mais verdadeira. E esse é um grande problema de quem é inseguro, porque normalmente são pessoas que têm algo de bom para dar para o mundo, mas se escondem por trás do medo, por trás da insegurança, né? Acabam enterrando seus talentos com medo desse conceito de certo e errado, do que os outros vão dizer, etc, etc. Então, fique com as suas armas. Aceite o fato de que outras pessoas podem não concordar com você e tá tudo bem. Não, ela não está errada e nem você está errado. Apenas são pontos de vista diferentes. Então, superar ou lidar melhor com as críticas é aceitar o ponto de vista da outra pessoa e comunicar o seu ponto de vista de uma maneira assertiva. Aceitar o ponto de vista da outra pessoa não é viver baseado no que a outra pessoa acredita. É muito diferente. Olha, eu entendo que você tem um ponto de vista diferente sobre isso, mas eu vou continuar vivendo a minha vida da maneira como eu acredito que é o melhor, que é o correto, etc, etc. Porém, eu respeito você continuando com o seu ponto de vista, né? Nós não precisamos criar inimigos, criar uma guerra por conta disso, né? Mas é o que nosso sentimento infantilizado tem feito, né? Ultimamente.
Então, você aceita o ponto de vista, interessante, você não concorda comigo, você não acredita nisso, mas eu acredito. E nem por isso eu sou pior, ou sou melhor, ou estou errado, mas eu acredito e vou continuar acreditando. E se você não me respeitar, aí a coisa muda, entende? Aí a coisa muda. Se você não me respeitar, então nós não podemos ficar por perto, porque eu não vou admitir alguém que não sabe respeitar a minha condição, o meu jeito de ser, que é uma coisa normal, natural. Entendeu? Por mais diferente que seja dos outros, por mais, às vezes, minoria que a gente seja. Então, se você não souber respeitar o meu ponto de vista, eu caio fora. Eu escolho dar o limite, entendeu? Eu escolho colocar o limite. E claro, antes disso, né, a gente tem que comunicar o nosso ponto de vista de uma maneira assertiva, né? Então, o que você pode fazer é falar com calma e assertividade. Porque se você lidar com a situação pacificamente, as pessoas vão ter a tendência de se envolver e de saírem mais satisfeitas. Todos podem sair dali ganhando ponto de vista a mais, aprendendo um pouco mais, cedendo um pouco mais. Nem sempre o outro é tão esse monstro que a gente imagina na nossa cabeça. Quando a gente vai falar uma opinião, a gente soa frio, dá frio na barriga, a gente passa mal, fica com vontade no banheiro, bebe água sem parar. E depois a gente percebe que quando fala, a pessoa fala, interessante. Nossa, sabe que eu nunca tinha pensado desse ponto de vista? Nossa, você me fez pensar, nossa. Então, só que aí a gente tem que aprender a dialogar melhor, né? Sem agressividade. Então, com calma e assertividade. E o que é essa assertividade? É a qualidade de algo que é afirmativo, positivo e certo, como um comportamento ou ação, por exemplo. Então, é você falar daquilo que você acredita, entendeu? Baseado em afirmações e não em negação do que o outro disse. Se você não for capaz de ter argumentos suficientes, então você não vai poder ser tão assertivo assim. Você vai ser superficial e você vai acabar, às vezes, agredindo o outro porque você vai dizer, não, você está errado. Mas se você não souber dizer o que é o certo, baseado no que você acredita, utilizando afirmações, utilizando argumentos claros, então a tendência é que você vá ferir o outro. É assim que as pessoas nos ferem também, e a gente vai aprendendo a compreender elas, porque muitas vezes elas são inseguras, mas mascaram essa insegurança com a violência, com a agressividade de falar que você está errado, não sei o que, você não deveria fazer isso, mas ela não tem realmente razões para aquilo. Razão que vem de raciocinar, de lógica, de sensatez, às vezes falta. Então, ser mais afirmativo, mais positivo, mais certo naquilo que está dizendo, vai trazer uma comunicação mais assertiva, mais convincente, que no mínimo vai fazer a pessoa pensar. Só isso, não necessariamente convencê-la, né? Uma pessoa assertiva, ela tem um modo seguro e confiante de agir. Ou seja, ela se sente, ela está segura e certa das suas ações, das suas atitudes e do seu comportamento. Isso é uma pessoa mais assertiva. Para isso, você às vezes vai ter que estudar melhor os seus pensamentos, abrir um pouco mais a sua mente para estudar também os contrários do que você acredita, para que você melhore os seus argumentos, melhore a sua capacidade de pensar sobre os assuntos e melhore o seu jeito de ser, certo? Então, você vai agir com mais certeza das suas ações. Então, essa pessoa assertiva, ela significa que ela tem um comportamento mais equilibrado. O que é um comportamento equilibrado? É aquele em que você não é demasiadamente agressivo com o outro, mas também não é submisso com o outro. Porque a pessoa insegura, que não consegue expressar o que ela pensa, ela acaba sendo submissa. E ela deixa, ela se fecha, ela se esconde. E já a pessoa agressiva, ela acaba escondendo a sua insegurança através da violência, no falar, no agir, para convencer o outro, para demonstrar os seus pensamentos, e se bobear, ela parte para uma agressão física, porque ela está escondendo uma profunda insegurança sobre quem ela é, sobre o que ela acredita, sobre o que ela conhece de si mesma. Certo? Então, uma comunicação feita com clareza, objetividade, transparência, honestidade e sem a intenção de arrastar a pessoa para o seu lado, mas de fazê-la pelo menos refletir, funciona melhor. E é essa assertividade que é uma qualidade em pessoas que têm um nível de autoestima alto e uma boa maturidade emocional, né? Bom, fazendo isso você vai ver como essa comunicação ela
é uma comunicação amorosa, uma comunicação afetiva. E o amor, ele é como um bumerangue, né? Se você der ele, ele voltará para você. Quanto mais você ama a si mesmo, mais os outros vão amar você, certo? Então essa insegurança, ela vem dessa falta de autoconfiança e de uma autoestima mais no nível maior. E então a autoconfiança e a autoestima são antídotos para essa necessidade de aprovação dos outros. Essa necessidade de ser aprovado pela opinião dos outros, pelas pessoas que às vezes a gente nem conhece e pior, aquelas que a gente nem imagina que existe, né? Porque a gente supõe que vai encontrar essa pessoa na rede social, supõe que vai encontrar alguém na rua, alguém na cidade que vai te olhar estranho, que não vai te aprovar. Então, o que é uma pessoa com mais autoconfiança e autoestima? Ela primeiro conhece seus pontos fortes. Se você não conhecer os seus pontos fortes, as suas verdadeiras habilidades, você fica à mercê de continuar acreditando que você não é capaz, que você não é suficiente, que você não é bom o suficiente. Faça uma análise da sua história. Dá uma olhada em tudo que você já fez. Dá uma olhada naquilo que as pessoas falam sobre você positivamente, que com certeza tem, talvez você não tenha prestado atenção. Dá uma olhada, pergunte para as pessoas. Comece a olhar com um olhar de inocência, no sentido de quem acredita no que o outro está dizendo. Porque eu sei que muitas vezes o inseguro, ele fala assim, não é possível que essa pessoa goste de mim. Não é possível que isso seja verdade o que ela está falando. A gente fica assim, paranoico, né? Dá um voto de confiança e começa a perceber se é verdade ou não. Você vai conseguir ter essa clareza. Olha a sua história, olha o que você já fez, olha o que você já foi capaz de realizar. Por menor que seja, por poucas coisas que tenham, você já fez muitas coisas legais, você tem seus pontos fortes no relacionamento com as pessoas. Talvez você seja uma pessoa leal, talvez você seja uma pessoa que sabe ouvir, talvez você seja uma pessoa amigável. Então você consegue perceber quais são os seus pontos fortes e utilizar esses pontos fortes e valorizar cada vez mais os seus pontos fortes, entendendo onde é o seu lugar e onde não é o seu lugar. Porque é óbvio que eu posso me sentir inseguro me colocando numa situação em que eu não tenho experiência nenhuma. Isso está dentro de um nível normal de insegurança. Se eu me deparo com um emprego novo, que eu tenho que fazer uma tarefa nova, eu tenho que fazer uma coisa que eu nunca fiz, o patrão está me cobrando, aí eu posso ficar inseguro. Mas é momentâneo, eu vou lá e faço. Se você se colocar sempre em situações mais favoráveis, entendendo quais são seus pontos fortes, você vai começar a fortalecer mais a sua autoestima, mais a sua autoconfiança, para depois avançar para lugares mais inseguros. Bom, e a autoestima, quem tem uma boa autoestima não é aquela pessoa que é prepotente, arrogante, nossa, olha como ela se acha, isso é uma pessoa orgulhosa, vaidosa, uma pessoa às vezes egoísta, não necessariamente uma pessoa que tem uma autoestima, porque quem tem autoestima também vem atrelado com uma humildade, que é olhar sobre si mesmo com uma perspectiva realista e não imaginativa de quem você é. É que eu sou tudo isso maravilhoso e não tenho defeito nenhum, né? Tem essas pessoas. Essa pessoa não tem uma boa autoestima. Pelo contrário, às vezes esse complexo que ela cria ao redor dela para mostrar quem ela é, o poder que ela tem, o quão grande ela é só uma casca gigante para esconder uma baixa autoestima. Mas isso já é um outro assunto também. Bom, continuando nessa questão de desenvolver autoestima e autoconfiança para vencer a insegurança. Então, a pessoa que tem autoestima atrelada com uma visão realista sobre si, ela é consciente das suas virtudes e também das suas falhas. Também sou consciente daquilo que falta para mim, daquilo que eu ainda não sei fazer, daquilo que eu não sou tão bom. E não tenta esconder as suas falhas e nem as suas virtudes para fingir o que não é. Certo? Olha, eu realmente, aqui é o meu limite. Me desculpa se eu feri, me desculpa se eu errei, me perdoa, eu estou tentando ser melhor, mas eu também sei que eu tenho essas virtudes aqui, que eu sei ser uma pessoa legal, que eu sei ser uma pessoa gentil, que eu sei realizar isso aqui de importante. Então você aceita melhor o que você é. E se alguma coisa te causa um problema, uma dificuldade, você tenta buscar a solução. A pessoa com autoestima, ela se preocupa consigo mesma, não em demasia. Ou seja, ela se preocupa também com o outro. É uma visão mais equilibrada. Eu me preocupo comigo, eu cuido de mim, eu não invado os meus próprios limites, eu entendo onde é o meu lugar, entendo onde eu posso avançar, onde eu posso até me expor
e até me arriscar. Mas eu também entendo que o outro também tem o seu lugar, o outro também precisa do seu espaço, eu preciso respeitá-lo no seu jeito de ser. Uma pessoa com boa autoestima, ela é capaz de olhar além só do seu ponto de vista. Ela sabe que a sua visão não é a única e entende que os outros podem ter perspectivas diferentes e, inclusive, você pode até se interessar por essas visões diferentes. Essa pessoa com boa autoestima, ela é capaz de reconhecer suas falhas e receber as críticas no sentido de aprendizado, no sentido de ser uma pessoa melhor também, ouvindo o que o outro tem a dizer. E é lógico, tem aquelas pessoas que são descabidas, aqueles haters, aquelas pessoas que destilam ódio. Essas pessoas não estão preocupadas em te ajudar a crescer e o que elas vão falar sobre você em algum momento nem merece ser considerado, nem merece. Tem aquelas pessoas que vão falar, olha, precisa melhorar aquilo outro, não sei o que, aí você vai considerar, não, peraí, realmente eu preciso considerar essa opinião e analisar. Aí você tem que abaixar a bola do seu orgulho, né? Então, uma pessoa insegura, muitas vezes, ela tem um orgulho muito grande, porque ela não admite que ela erra, ela não admite que ela vai falhar, vem ao lado disso um perfeccionismo, né? Então, ela quer ser a melhor, mas ela se compara tanto com os outros, ela se sente tão a menos que ela não consegue expressar o que ela é. Então, abaixa a bola do seu orgulho, ouve o que os outros têm a dizer, os feedbacks às vezes negativos, no sentido de analisar quem você é, analisar se você é aquilo mesmo. E pode ser que você não seja, e tá tudo bem. E pode ser que você perceba que tem que mudar aquele comportamento, e tá tudo bem. E no seu tempo você vai mudar, vai fazer o seu melhor, certo? Então, essas pessoas com melhor autoestima, né, são generosas e não pensam só nos seus interesses na relação com os outros. Ela pensa em todo mundo ganhar. Todo mundo ganha, certo? Não só eu ganho, todos podem ganhar. E também não é só o outro que ganha, eu também tenho que ganhar, certo? Eu também quero meu lugar, também quero meu pedacinho aqui nesse terreno, beleza? E ela sabe que ninguém é superior ao outro, apenas são diferentes. Portanto, elas fazem menos comparações, ou nem faz comparação, que seria melhor. Não tem como você se comparar com os outros, cada um tem uma história única, e você quer comparar que você não conseguiu os mesmos resultados tendo condições diferentes. Se você tivesse as mesmas condições, você poderia avaliar, mas não, ninguém começa das mesmas condições. Ninguém é as mesmas condições. Por que eu falo ninguém é as mesmas condições? Porque por mais que externamente, né, fisicamente ou socialmente você tenha as mesmas condições, você não é a mesma pessoa. Você não teve as mesmas perspectivas de família, de relacionamento, de pensamento, de crescimento. E tá tudo bem, você só tá no seu tempo. Agora, se você quer se superar, supere aquilo que você já é, no seu tempo, e não superar o outro, né? A gente tem essa mentalidade de competição, de comparação, que nos faz mal. Então não se compare a ninguém, mantenha sua cabeça erguida e lembre que você não é nem melhor, nem pior. Você é apenas você. E ninguém pode questionar isso. Bom, ao lado da confiança vem o otimismo, e geralmente andam de mãos dadas, porque as pessoas que têm mais esperanças no futuro tendem a pensar que coisas boas vão acontecer se elas forem à luta, se tentarem o bastante, né? Então, confiar depende de você experimentar. E quando você experimentar, você vai ter mais experiência. E essa experiência vai te dar mais esperança no futuro de que coisas boas vão acontecer. Porque você vai perceber que você vai falhar, mas você vai acertar muitas vezes. Você não precisa pensar só na perspectiva negativa. Também existe a perspectiva positiva. Se existe 50% de chance de dar errado, tem 50% de chance de dar certo. E às vezes a chance de dar certo é muito maior. Só que a gente só está olhando para a chance de dar errado. E aí você começa a assumir riscos razoáveis, né, dentro dos limites, que é como abraçar o desconhecido e começar a se impor como indivíduo. Colocar o seu pé no lugar, entendeu? Olha, isso aqui é isso aqui. Você pode, às vezes, determinar. Tem momentos em que você tem que ser sim, sim, não, não. Olha, não, aqui é o lugar. Aqui você entra. Olha, não, eu não posso fazer isso por você, me desculpe. Aprender a dizer não, para não deixar ninguém invadir o seu espaço, é se impor como indivíduo.
é assumir um risco, porque às vezes é o risco do outro ficar irritado, ficar bravo com você, ficar chateado, mas se você entende que isso é certo, é a hora de falar um não. Então, se você quiser ter mais autoconfiança, não basta só tentar fazer coisas novas, é também preciso, em algum momento, estar disposto a se arriscar com algo que seja assustador para você ou incerto para você. Tem gente que vai ter isso no amor e vai sentir dificuldade, poxa, eu não consigo me entregar para o amor, no relacionamento amoroso, porque eu já falhei ou já falharam comigo. E você vai ter que arriscar de novo, você vai ter que entrar num relacionamento de novo, vai ter que se expor a uma situação que pode deixar inseguro. Mas tudo bem. É ali que você vai sentindo, sabe, a profundidade do rio. Você não precisa também sair correndo e pular sem perceber a profundidade. Você pode ir entrando aos poucos, certo? Ver até onde dá pé, aí depois você começa a nadar, entendeu? Isso é você sair da sua zona de conforto, porque é ela que vai te dar as experiências que vão fortalecer a sua confiança em você mesmo. Pois bem, correr riscos dá essa sensação de que você não está confinado a só esse pequeno conjunto de coisas que você já conhece e que já está acomodado e sabe fazer. Além de tudo, esse risco, correr esses riscos vai te mostrar que você é capaz de fazer tudo, fazer muita coisa. Bom, então é necessário muita coragem. Então a autoconfiança vem ao lado do otimismo, da coragem, da autoestima, porque você vai ter que se expor como você é. E coragem, né, significa core, age, aquele que age do seu core, aquele que age do coração, que age de uma forma honesta, entende? Uma forma honesta e correta. Mesmo que ao redor as pessoas alimentem desonestidade, a vilania, né? Uma maldade escondida, você age de uma forma de coração, honesto. E se tiver errado, tudo bem, porque você está agindo honesto, você não está agindo com má intenção. Por mais que a gente haja com boa intenção, a gente desliza. E nesse mundo que nós vivemos, né, é preciso ser corajoso para manter íntegros os seus valores, porque normalmente é mais fácil e cômodo agir de uma forma contrária. Porque normalmente ao redor da gente tem um monte de gente só fazendo de conta. E você quer ser uma pessoa autêntica. Então é sempre uma questão de coragem viver a vida optando pelo certo, pelo correto, ao invés de buscar as opções que seriam mais fáceis e aplaudidas. É mais fácil você abaixar a cabeça, é mais fácil você ficar em silêncio, é mais fácil você dizer sim do que dizer não. Então as pessoas todas vão te aplaudir, todas vão, mas não quer dizer que de fato elas amem você. Quem te ama tem que te amar, inclusive nos maus momentos. Quem te ama tem que ser capaz de te amar naquilo que você é, com seus defeitos. Quem te ama vai ser capaz de fazer isso, e você merece ser amado por isso. Você merece. Não tem essa de só merecerei ser amado se eu for uma pessoa perfeita. Não. Você merece ser amado por ser quem você é, e vai ter pessoas no mundo capazes de te amar assim. Vai ter, vão ter. Bom, frequentemente a gente então é convidado a fazer essa opção. Pela coragem, que vai gerar autoconfiança, que vai gerar autoestima, que vai estar do lado do otimismo. Sempre a gente vai ter que fazer essas opções. E o que eu te digo é para você escolher não colocar a candeia embaixo do alqueire. Não colocar a luz embaixo da mesa. Ninguém acende uma luz e coloca num lugar escondido dentro de um armário. Você pode pegar a sua luz e inspirar o mundo, inspirar muita gente. Tem tanta gente com ideias maravilhosas que são pessoas doces, incapazes de violentar alguém, de agir com um mínimo de agressividade e por isso se sentem mais inadequadas nesse mundo agressivo. E que escondem seus talentos por medo. E eu tenho certeza que você não quer prejudicar ninguém. Então, vai lá, leva sua luz, porque quando a luz chega, quem recua é sempre a escuridão. Beleza? Espero que você tenha gostado, espero ter contribuído. Se você quiser entrar no grupo do WhatsApp, entra no link que está aí para você receber benefícios exclusivos, informações, meditações guiadas e muitas outras coisas, avisos dos meus cursos da comunidade Medite Bem. Tá tudo lá através do WhatsApp. Beleza? Fique em paz. A gente se vê no próximo. Até mais. Tchau, tchau.
Quero um rio de águas tranquilas, sentir a força do sol matinal, abrir os braços ao sopro da brisa. Quero da vida o suor e o sal. Quero escutar passarinhos cantando, sentir o beijo da nova estação. E se perguntarem aonde eu vou e quando, responderei: sigo o meu coração.